fique com culpa. Se arrependa. Porque ele te aceita quando você se arrepende, de verdade. Não aceite o pecado. Ah, mas Deus vai me perdoar, mas você vai perder a presença. Como não querer se entregar e estar perto de um Deus que nos ama quando a gente está nos nossos piores dias? Então não é tipo, ele me ama, ele me ama, então vou ficar pecando e depois me arrependendo. Pecando e voltando ao Senhor. Não. Quando a gente entende, cara, que amor é esse? Eu preciso entregar minha vida também. Oi, eu sou a Agatha e esse é o canal para quem ama Jesus. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o amor de Deus por nós. Há uma grande diferença entre ser amado por Deus e ser agradável, em agradar o coração de Deus. Agatha, então, mas eu não consigo entender isso. Eu me sinto tão culpado, eu peco, eu fico me sentindo, como que eu vou me chegar a Deus? Como eu vou estar perto dele? Você é amado por Deus. Ponto. Independente do que você faça, independente de quantos livros da Bíblia você já leu, ele te ama. Ele ama todos, só que existem pessoas que agradam o coração de Deus. Esse vídeo aqui é para você que talvez cometeu algum pecado ou algum erro e você não consegue se livrar dessa culpa e isso está te afastando de Deus. Isso faz você querer desistir da sua fé. Eu quero te falar uma coisa. Ele te ama. E em Colossenses 1:21 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Na mente de vocês. Aqui Paulo falando com o pessoal de Colossenses. Mas agora ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, ou seja, a morte dele na cruz, mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ele morreu na cruz para te livrar, você foi justificado de qualquer acusação. Aí aqui no outro versículo diz, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Então, desde que você é santo, inculpável, por causa de Cristo e livre de qualquer acusação, desde que continue firme e alicerçado na fé. Então, a gente tem esse amor, Deus nos ama, independente do que a gente faça, ele morreu na cruz, já foi pago o preço, nós fomos justificados, desde que a gente continue firme na fé. Basicamente, nós somos amados, mas nós precisamos viver de maneira que agrade a Deus. Então, isso não te torna isento. Eu fui desculpado, já fui desculpado, eu posso fazer o que eu quero. Não. Se a gente, na nossa caminhada, a gente pode errar, você vai pecar, mas você já foi justificado. Então, o seu papel é se arrepender, voltar ao Senhor e querer continuar firme na fé. Continuar alicerçado no Evangelho, na boa notícia. E isso é o Evangelho. Apesar das nossas limitações, ele nos ama. Por causa disso que a gente recebeu, a gente vai viver uma nova vida. Essa vida de querer ler a Bíblia, de querer orar, de querer buscar, porque a gente entendeu o quanto nós fomos amados. E por isso queremos agradar a Deus. E esse agradar a Deus é a resposta de tudo que ele fez por nós. E só ama Jesus quem entende o quanto foi amado. Eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, Deus, ele é egocêntrico, ela não é muito tempo cristã, nova convertida, não é egocêntrico, por que ele quer que eu ande em santidade? Por que ele quer que eu entregue minha vida assim tudo para ele? Aí eu perguntei a ela assim, cara, não é que ele queira, é pro nosso próprio bem. Eu falei até com ela assim, como não querer se entregar e estar perto de um Deus que nos ama quando a gente está nos nossos piores dias, quando a gente é inconstante, quando a gente tem intenções erradas, quando a gente faz tudo de acordo com as nossas vontades, nossos desejos pecaminosos. Como? Como não amar um Deus assim? Sabe? Como não querer entregar tudo para ele? Como não querer viver de maneira que agrade esse Deus que te dá paz, que te dá alegria, que te dá o Espírito Santo te guiando em toda a verdade? Mesmo assim, a gente tendo esse tesouro, tendo tudo isso, a gente olha para trás e escolhe viver a vida de qualquer maneira, escolhe viver uma vida de pecado. Como? Entendeu? Então, por isso, por causa
Quando a gente olha para os nossos erros, a gente precisa não ficar culpado, ficar com aquele remorso, não, é arrependimento. Cara, eu errei, tá, mas Senhor, me perdoa, eu preciso de ti, porque o Senhor mesmo assim me aceita, sabe? Não fique com culpa, se arrependa, porque Ele te aceita quando você se arrepende, de verdade. E a gente vai começar a construir esse relacionamento com Deus, essa vida com esse Senhor que nos ama, que nos amou. E querer, a partir disso, a partir de entender do quanto fomos amados, se despojar do velho homem. Se você tiver tempo, mas você tem, com certeza, você está aqui no YouTube. Quando você puder, leia Colossenses, mas leia e medite e pense nesse livro. Eu já li esse livro e esse livro é encantador, toda a Bíblia, né? O quanto nós fomos amados por Deus e nós precisamos deixar o pecado por causa desse amor, querer agradar por causa de tanto que ele fez por nós, sabe? E Paulo, ele fala no capítulo 3, versículo 8 de Colossenses: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Então, cara, deixe a sua vida de pecado, você tem uma vida com Cristo. Nós precisamos se despir do velho homem dia após dia e amar mais a Deus, amar mais Jesus, aquele que nos ama, que nos aceita e que quer nos transformar, cara. Isso é maravilhoso. O pecado só traz morte. Aí você, eu tô feliz vendo o pecado. Não tá. Pecado só traz morte. Talvez você está adiando a sua volta para Jesus por causa do pecado, mas Ele quer te limpar, quer te dar novas vestes, quer te dar vida eterna. Então volte para Jesus e escolha viver da maneira que o agrade, da maneira que você viva em plena comunhão com Deus. Nós nascemos para ter essa comunhão. Esses dias eu tô lendo esse livro aqui, Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Não vai ser resenha, tá, gente? Eu vou só falar um pouquinho. Eu vou ler um trechinho desse livro, ó. Há muitos cristãos se esforçando por merecer o amor do Pai Celestial, sendo que a gente não merece. Mas o amor divino não tem nada a ver com performance. Acreditam que deveriam merecer esse amor e nunca conseguem viver à altura do que idealizaram. Ou seja, sentir que agora eu mereço a Deus, agora eu mereço o amor de Deus, agora eu mereço a presença de Deus. Nós não vamos nos sentir assim. E se um dia você estiver sentindo assim, você já está no caminho errado, porque é graça, ninguém merece. Então, quando você estiver sentindo culpa, vai com culpa, porque isso é coisa do inferno. O inferno quer botar culpa. Se você se arrependeu e ainda sente aquele sentimento de culpa, não importa, Ele te ama. Mas há um outro tipo. Os cristãos que sabem que a performance não determina o valor ou a aceitação, a ponto de não se importar com isso. Calma, não é também, então se Deus não se importa com a minha performance, então eu não vou fazer nada. Não, vou continuar lendo aqui. O problema é que essas pessoas não entendem que para agradar a Deus é diferente de ser amado por Ele. Temos de dar o melhor de nós. Toda e qualquer pessoa tem o mesmo valor aos olhos de Deus. Todos são amados por Deus. Mas a pergunta a ser feita é: estamos todos agradando a Deus? E há uma maneira de agradar a Deus. Então, não é tipo, Ele me ama, então eu vou ficar pecando e depois me arrependendo. Pecando e voltando ao Senhor. Não. Quando a gente entende, cara, que amor é esse? Eu preciso entregar minha vida também. A gente vai querer agradar a Deus. E vai usar, às vezes, performances para agradá-lo. Mesmo a gente não merecendo, a gente vai querer agradá-lo. Como assim, Agatha? Performances? Performance? Como assim, Agatha? A gente vai querer... Cara, eu tenho que me disciplinar para ler a Bíblia. Eu preciso jejuar, sem vontade, mas eu vou jejuar porque eu quero agradar a Deus. Esse amor que Ele entregou para mim, eu preciso me entregar também. Eu quero orar, preciso me disciplinar com uma vida de oração. Preciso me disciplinar a amar as pessoas, a não falar mal do meu irmão, porque eu quero agradar a Deus. Preciso dar liberdade para o Espírito Santo falar comigo, porque eu quero agradar a Deus, porque eu fui muito perdoado. Eu fui muito perdoada, então eu quero amar. Quem foi muito perdoado, muito ama a Deus. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui, gente, para falar para você, para 3 pessoas, 3 tipos de pessoas, a que se sente culpada.
Deus te ama. Ponto. Se arrependa e volte para Ele. A pessoa que quer se sentir merecedora, você não merece. Nunca você vai se sentir merecedor do amor de Deus. É pela graça. E a pessoa, a terceira pessoa, a pessoa que acha que não precisa fazer nada por causa desse amor. Você também está errado. Nós precisamos retribuir esse amor para agradar a Ele. Que você se esforce para amar Jesus, para agradá-lo. Não aceite o pecado. Ah, mas Deus vai me perdoar, mas você vai perder a presença. Vale a pena perder a presença de Deus para viver o seu jeito, a sua vida? Vale a pena deixar o tesouro para viver o que você quer? Não vale a pena. Não vale. Paulo fala em 1 Colossenses. Paulo fala sobre isso, sobre viver de maneira digna do Senhor. Em Colossenses capítulo 1, versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, Bíblia, revelação, intimidade, vida de oração, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, cara, ame Jesus, eu não tenho mais nada para dizer. É isso. Então, viva de maneira digna do Senhor. Ele te ama, mas agrade a Ele, se esforce. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo através desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, ele compartilha para outras pessoas. Rejeite o pecado e ame Jesus. Tchau!